Olá pessoal, eu sou o professor Jean Garcia e aqui no nosso canal Geotecnia Educacional e Profissionalizante você acompanha diversos assuntos da engenharia geotécnica, aprendendo um pouco mais sobre esse assunto que é tão vasto, né, e tão necessário em todo tipo de obra, né? Afinal, toda obra necessita de uma fundação. E sem contar os aspectos ligados a obras de terra, escavação, barragens, né? Então, o assunto de geotecnia é muito amplo, muito vasto e demanda um conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo de toda uma carreira profissional e de formação continuada. Então, nesse aspecto que nós temos que sempre continuar nos atualizando, interagindo e aprendendo cada vez mais, ok? Na aula de hoje, eu vou falar sobre dimensionamento de sapata de um pilar isolado. Como eu disse em outras aulas, nós temos as construções e quando o terreno nos permite, ou seja, nós temos um solo com boas características resistentes, temos um lençol freático que não está tão próximo da superfície, é uma boa saída, uma boa economia adotarmos fundações rasas. E no projeto de fundações rasas, o que é importante, né? A capacidade de carga, pessoal, através da capacidade de carga, nós determinamos os valores, né? Isso daqui seria a de ruptura, nós conseguimos chegar na tensão admissível. Mas, pessoal, sempre lembrem que capacidade de carga, isso é o benefício, né? Mas o custo que está atrelado a essa capacidade de carga é um determinado recalque, né? Então, por isso que sempre temos que entender que para todo benefício existe o quê? Um custo. E esse custo é o que nós chamamos aqui de recalque, ok? Então, aqui, ao ensaiar, né, uma fundação, né, o que nós temos é uma curva aqui, carga-recalque. E com isso, para uma determinada carga de ruptura nítida ou carga de ruptura que foi convencionada, nós teremos aqui um determinado valor de tensão admissível. E para essa tensão admissível, nós temos um custo que a natureza nos cobra, que vai ser o quê? Um determinado valor de recalque. Então, por isso que sempre nas obras de fundação rasa, é necessário que nós tenhamos o valor da carga admissível, da tensão admissível que nós vamos trabalhar, dimensionar o nosso projeto, mas sabendo para que recalque está associado a esta carga, né? Ou seja, 5 milímetros, 10 milímetros, e fazer uma análise desses recalques em cada uma dessas fundações, desses pilares da obra como um todo, e analisando a questão do recalque diferencial entre um e outro, tá? Mas isso é um assunto para uma próxima aula, tá bom? Hoje falando aqui de fundações rasas, então essa daqui é a configuração, a exibição normal, convencional que nós temos de uma sapata. Sempre lembrando que a geometria da sapata, o seu tamanho, né, o maior lado e o menor lado, tá? Esse aqui é o menor, esse daqui é o maior. Eles, na maioria dos casos, quem dita a configuração dessa sapata é a seção do próprio pilar, a qual ela vai servir de fundação. Então, ou seja, se eu tenho pilares quadrados, a normalidade, né, do caminhamento do dimensionamento é que a fundação sapata seja também quadrada. Pilares retangulares, a natureza é que essa sapata tenha uma geometria retangular, ok? Então, normalmente, quem diz respeito à geometria dessa sapata é a própria seção do pilar, a qual ela vai servir de fundação. Aqui nós temos a vista em corte ou elevação da sapata, onde nós temos aqui o seu rodapé, que na maioria dos casos nós adotamos como no mínimo 20 centímetros. Nós temos o tronco piramidal e aqui em cima a conexão com o pilar nós temos a famosa mesa. Essa mesa é importante que ela tenha pelo menos 2,5 centímetros ou um pouco mais, né? Pode ser mais, não pode ser menos do que 2,5, porque a finalidade desse espacinho aqui é que possa receber aqui a forma, né, que vai ser utilizada
solicitada para a concretagem do pilar, tá? Então, por isso que é importante deixar pelo menos 2,5 cm, que é normalmente a espessura de uma tábua usada em construção ou que vai pelo menos permitir receber um compensado, alguma coisa do tipo, tá? As duas equações básicas que nós estamos do dimensionamento de sapatas diz respeito ao quê? A área dessa sapata, que é um lado vezes o outro, e isso tem que equivaler ao quê? Ao valor da carga acrescida de 5%, então é a carga P do pilar, multiplicada por pelo menos 5%, tá? A norma também admite, a norma de fundações, a NBR 6122 admite até aí também entre 5% e 10% aí do valor dessa carga. Para quê? Para você levar em consideração o peso próprio dessa sapata. Então a gente faz como a gente quer chegar na dimensão da sapata e a gente precisa considerar esse peso no cálculo, então fica uma referência circular. Então o que a gente faz? O que é possível de se fazer para simplificar esse processo? Considerar um acréscimo de 5% a 10% no peso da carga daquele pilar. É o caso aqui. Então, PQ é o valor da carga P, característica, multiplicada, acrescida de 5%. Isso dividido pela tensão admissível vai me dar o quê? Vai me dar uma área. Por quê? Força, né? Ou melhor, tensão é força por área, ok? Então, se eu quero determinar a área, basta eu fazer o quê? A força dividido por tensão, ok? É o caso que está aqui posto, tá bom? Essa é a primeira equação fundamental. A outra equação, a equação 2, é uma equação que visa manter uma proporcionalidade entre esse lado maior e o lado maior da seção do pilar. E a mesma coisa com o menor lado da sapata com o menor lado da seção do pilar. Para quê? Essa relação aqui, ó, ela está diretamente ligada à manutenção dos balanços, ou seja, para que essa medida aqui, ó, D numa direção e esse D em outra, sejam iguais ou sejam muito próximas, de maneira que a malha de aço que vai ser posta na base dessa sapata, ela tenha a mesma característica de espaçamento e bitola de aço, ok? Então, esse daqui são os famosos balanços, tá? Então, devido, né, à necessidade aqui, ou seria melhor, né, ter os balanços iguais, tanto na direção X quanto na direção Y, tá? Se aqui for X, bom? Então, agora, continuando, após a gente fazer o dimensionamento aqui da sapata, em termos de área, nós temos que dimensionar a altura dessa sapata, né? A altura da sapata, essa medida aqui, ó. Essa daqui é o H0 e é o H, que é a altura da sapata. Segundo a norma de estruturas, a 6118, as sapatas, no caso aqui, quando elas são dimensionadas para serem rígidas, elas têm que obedecer essa relação, onde o maior lado da sapata menos o maior lado da seção do pilar dividido por 3 vai dar um determinado resultado, onde essa altura tem que ser maior do que essa relação. Isso nas duas direções, quando for o caso, tá? Determinada essa altura, em função dessa condição para que ela seja rígida, né, nós determinamos também a altura de rodapé, que é a altura da sapata dividido por 3 e no mínimo 20 centímetros. Okay? Bom, feito isso, então nós temos aqui um exemplo para a gente trabalhar. Foi dado aqui a tensão admissível, como eu disse, isso já é objeto de outras aulas. O valor da carga é característica, tá? Essa carga aqui já está com um acréscimo de 5%, okay? Já contempla 5% do peso próprio da sapata, e o pilar é um pilar de seção quadrada, 30 por 30 de lado. Bom, então, feito isso, a gente vem para cá. A primeira regrinha, o que nós vamos fazer? Lembra? Força, né? Tensão é força por área. Então, dessa forma, se nós queremos áreas, nós temos que fazer o quê?
Força dividido por tensão. Okay? No caso das fundações, quem que é a força P? O PK. Quem que é a tensão? Tensão admissível. Então, quando eu falo que a tensão vai se limitar, vai se basear pela tensão admissível, eu estou fazendo o quê? Qual é a área que eu preciso ter de modo que essa tensão seja a resultante nesse sistema? Ok? Então, e a área é a área da sapata, um lado vezes o outro. Então, portanto, a área vai ser o quê? Lado vezes o outro, e vai ser igual a carga PK dividido pela tensão admissível do solo. Desse modo, a primeira equação ficará 952 dividido por 250. Isso vai dar um valor de 952 dividido por 250, 3,8 metros quadrados. Okay? Então, essa é a equação 1. A próxima equação é a equação entre os lados. Equação entre os lados. O maior lado da sapata menos o maior lado da seção do pilar. E a mesma coisa com os menores lados da sapata e da seção do pilar. De modo que nós vamos ter aqui nessa condição L menos 0,3 e B menos 0,3. Como a sapata, como a seção do pilar é quadrada, e eu comentei com você que a seção do pilar remete ao provável tamanho da sapata, a geometria da sapata, então aqui que nós vemos que numa sapata quadrada, num pilar de seção quadrada, remete ao quê? A uma sapata quadrada, ou seja, o L é igual a B. Então, equação 2 aqui. Portanto, substituindo 2 em 1, o que nós vamos ter? Então, L é igual a B, portanto, B vezes B é igual a 3,8 metros quadrados. Isso, B quadrado igual a 3,8, logo, B vai ser a raiz de 3,8. Então, portanto, B é igual a aproximadamente, lembrando que nós trabalhamos com dimensões múltiplas de 5 centímetros. Então, aqui deu 1,95. Né? Logo, L é igual a B, que é igual a 1,95 metros. Existe uma verificação relativa à economia desse tipo de fundação que diz que a razão entre os lados não deve exceder 2,5. Mas desse modo, né, L é igual a B, então, portanto, né, L sobre B igual a 1 é menor do que 2,5, portanto, ok, não temos problemas algum. Desse modo, após ter feito isso, né, podemos calcular quem? A altura da sapata. A altura da sapata, altura então, considerando uma sapata rígida, tá? Como é a maioria das sapatas nas construções, então quer dizer que H vai ser maior do que L dividido por 3. Isso vai dar o quê? 1,95 menos 0,3 dividido por 3. Isso vai resultar em 1,95 menos 0,3 dividido por 3, isso dá 0,55 metros. Portanto, H da sapata, 0,55 metros. Tá? A altura do rodapé da sapata, H0. Então, H0 tem que ser maior ou igual a H sobre 3 ou 20 centímetros. H sobre 3 seria o quê? 0,55 dividido por 3, isso dá 0,18. Portanto, H0 vai ser igual a 0,20 metros. Okay? E dessa forma, então, nós temos a nossa fundação. Tá? Vou fazer ela aqui.
ela, que mede 1,95. Uma coisa, 1,95. Pilar vai estar aqui. Aí eu tenho a ligação aqui, né? Na verdade, nós temos que prever a folga lá de 2,5, né? Menos. E aí, nossa pata vai estar aqui e fazendo uma vista dela. Isso. Projetando isso. Uma coisa. Base. E fora de escala, né, gente? E aí você tem essa coisa. Pode a cotagem aqui a altura 0,55 metros e metros, tá? E aí, esse é o dimensionamento então de uma sapata isolada. Cálculo bem simples, exemplo simples para criar um entendimento. Tá bom, pessoal? Então até a próxima e fiquem bem.